Você está na Comunidade FM 105.9 MHz. Boa tarde para você, estamos chegando. Também estamos na internet, né? radiocomunidade105.com.br. Hoje, sexta-feira, 19 de maio, 2017. 139 dias já se foram, restam 226. A lua está no seu quarto minguante. E hoje também é dia do defensor público. Poxa vida, hein? Tem muita gente precisando de um defensor público, né? É uma lista imensa de gente precisando de um defensor público. Tininha cantando no fundo, você sabe, né? É dia do coach em ação. Boa tarde, João Vicente. Boa tarde, Paulinho. Muito bem. Então vamos gravar de novo então esse negócio. Peraí. Tininha cantando de fundo, você sabe, né? Dia do coach em ação. Boa tarde, Paulinho. Boa tarde, Reinaldo. Boa tarde, amigos ouvintes da Comunidade FM. Invertemos o início porque o tema do programa de hoje requer uma pergunta. O tema é exatamente isso. E agora, coach? Vixe, que situação. O Brasil precisa de um coach? Muitos coaches. Veja bem, o coach que eu tô dizendo não é o 45 não, hein? Não. Não é uma arma não, hein? Porque tem um filme chamado Coach 45, né, cara? É, tem. Mas não é esse coach que eu tô dizendo não, é um treinador mesmo que fica lá na beirada do campo, fala vai, volta, pega, marca, né? Até vi, boa tarde a todos, até vi uma imagem do Tite, né, com a faixa na internet, né? O brasileiro, ele tem um espírito assim de humor muito bom, né? Mas eu acho que está na hora do brasileiro vestir um outro tipo de atitude. E realmente nós precisamos de muitos treinadores, porque o que a gente tem visto aí nesses últimos dias é um negócio que, por mais que você possa sonhar, por mais que você possa criar uma peça teatral com toda essa ideia, ninguém conseguiria fazer uma peça com esse enredo, viu, Paulinho? Então, eu vejo que agora é a hora de fazer a limpeza. E essa semana que passou, a gente esteve conversando, eu e alguns amigos, diretores de empresa, empresários, que a gente faz parte de um grupo, né? E a gente esteve debatendo um pouco essa situação, viu, Paulinho? E eles estavam falando que banalizou. Então as pessoas começaram a acreditar no que não deveriam nunca nem pensar, nem passar na cabeça de leve. E fazer. Né? Você vê empresários aí bem-sucedidos, empresários que tiveram um crescimento aí monstruoso, e só tiveram esse crescimento monstruoso porque tiveram ajudas ilícitas. Tiveram apoio de pessoas sem nenhum tipo de respeito à democracia e à sociedade. Bom, hoje, como nós já falamos e deixamos aí o coach de calças curtas, sem porque dúvida. É uma situação muito delicada, você pode interagir através das redes sociais. Vamos debater. Eu, o João, também o Reinaldo Rocha. Algumas informações já nos chegaram em virtude do tema pelas redes sociais. E você pode também, se quiser interagir, deixar a sua opinião, porque vamos falar justamente dessa situação em que nós estamos vivendo. Eu vou ler um trecho aqui do que disse o general João Batista Figueiredo, isso lá atrás, quando voltou, né, a democracia, as eleições e tudo mais, que éramos no regime militar. E vou deixar uma pergunta para o coach João Vicente. Em agosto do ano passado, o vidente, um dos videntes mais conhecidos hoje do país, que sempre atua, inclusive ele deu uma reportagem, concedeu, né, uma reportagem na Rede TV em agosto do ano passado para a Luciana Gimenez, e ele diz em agosto de 2016 que Michel Temer iria renunciar. Ele não ficaria até o final do mandato, ou seja, até 2018. E tem já que falamos de previsões... Quem que era o vidente? O Carlinho. Acho que se o Reinaldo procurar aí na internet, até acha o trecho e o dia exato que ele falou dessa vidência. E o general João Batista Figueiredo, abre aspas,
o mundo verá o que eles farão com tanta democracia. Jogarão a nação no lamaçal, dimensões continentais, onde o povo afundará na corrupção, na roubalheira, na matança, até que se instaure um caos social, seguido de uma inevitável guerra civil. Chegado esse momento, o povo chamará nas ruas pela democracia implantada por nós em 1964. Infelizmente, o povo esqueceu dessa profecia. Quer dizer, nós estamos falando do Carlinhos Vidente e o João Batista Figueiredo falou exatamente o que está acontecendo hoje. Você acredita em vidência, João? Eu acredito que tem pessoas que têm assim, uma sensibilidade maior, tem uma espiritualidade mais evoluída, tem uma condição especial, sim, eu acredito, porque eu convivi isso, inclusive dentro da minha casa, né? Eu tinha uma irmã que já se foi, a Mara, você deve lembrar dela, e ela era uma pessoa que tinha uma espiritualidade assim extremamente avançada. Eu acho até por isso que ela foi embora, né? Nos deixou. E eu me lembro que muitas vezes ela nas entrelinhas, ela falava algumas coisas que logo acontecia. Então eu acredito sim. Mas João, né? Todo João é meio profeta, né? Precisa tomar cuidado. E eu não quero aqui profetizar, Paulinho, mas eu quero expressar a minha opinião a respeito dessas duas situações. O sentimento que nós temos como cidadão é que o país ele estava na mão de um grupo de aproveitadores. Todo lugar tem. Se você vai num clube, sempre tem um grupo lá que leva vantagem sobre os demais, que bancam, que pagam, e tudo mais. Se você vai se você está inserido numa sociedade, tem um grupo que sempre leva vantagem, né? Na política, seja ela de ordem municipal, estadual, né? E agora nacional, tem um grupo que leva vantagem. Então estão esquecendo que nós somos ilhas. E que quando a gente, em volta da gente, o caos está instalado, a nossa ilha perde o valor. E é isso que esses caras estão fazendo. Eles estão auxiliando de uma tal forma, está matando todo mundo e você imagina, você consegue viver. Imagina você, numa casa de 4 milhões, 5 milhões, e em volta da sua casa é uma favela onde está todo mundo morrendo de fome, não tem condição nenhuma de vida e tal, e você tem uma casa de 4 milhões ali nesse contexto. Então, se você for trazer isso daí, fazer uma analogia com a realidade dos fatos, é mais ou menos isso que está acontecendo. Então, são empresas que têm milhões, bilhões, né? E que foram ajudadas de forma erradas, ilícitas, e estão ilhados do quê? As outras empresas estão falindo, estão morrendo, os negócios não andam. O meu medo, Paulinho, a minha preocupação é que nós estamos há quase 3 anos parados. Há quase 3 anos parados. Será que o país aguenta mais esses 6 meses que falta parado? Porque agora estava começando a melhorar, tudo bem, mas eu acho que se veio à tona, tem que se apurar e tem que se tomar uma decisão. Mas tem que criar alguma situação de dar uma certa velocidade nessas ações, nessas tomadas de decisões. Porque ninguém suporta mais. Ninguém suporta mais. Em termos de velocidade, vamos só tentar trazer para a realidade que aconteceu agora, essa semana, inclusive. A gente tem que enaltecer o trabalho da Justiça, porque chegou a denúncia imediatamente. Isso não aconteceu com Eduardo Cunha, com outros denunciados, o imediato afastamento pelo TSE, não, a Justiça Federal, a Procuradoria, né? O que aconteceu? O Aécio foi denunciado, chegou, durante a própria madrugada já veio a decisão e no outro dia ele já não estava mais ocupando. O próprio partido já o destituiu também da presidência do partido, já tem um outro
presidente interino, e com isso não quer dizer que não está dando o direito de ampla defesa, que é pertinente do todo cidadão, ele vai ter o direito, mas para que seja investigado, eu acho que a maneira correta é exatamente afastar. É o que acontece com Michel Temer. Tá suspeito, é o mais alto poder constituído dessa nação, quer dizer, prudentemente seria a renúncia, que seria a maneira mais rápida para resolver. Digna. Né? Digna e rápida. Já que, eu estou preocupado com o Brasil, então renuncia, em 30 dias o Maia tem... Eu só discordo dessa questão de ser uma eleição indireta, né? Porque no caso de renúncia, a Constituição prevê que em 30 dias o Maia, que é o presidente... vai assumir. E também é um dos nomes citados em várias outras denúncias. Eu não sei do que isso vai resolver. Bom, nesse caso eu acho que estaríamos trocando apenas as moscas. Só trocariam as moscas, né? As fezes, um palavrear técnico, continuaria a mesma. Então não seria ideal. Então, acho que a eleição seria direta, seria o caso, mas a nossa Constituição não prevê isso, né? A nossa lei maior. E já que está acontecendo tudo isso, então eu acho que o TSE deveria agilizar esse processo de análise. Eu acho que é isso que vai acontecer. De análise da chapa Dilma Temer. Cassação. Isso. Aí em 90 dias, tem obrigatoriamente, tem eleição direta. Eu acho que é esse que é o caminho que vai ser tomado. Eu acho que o tribunal sabe que as pessoas que estão na lista de sucessão também estão com o rabo preso. Então só vai trocar 6 por meia dúzia. Então o correto mesmo é caçar essa chapa da Dilma com o Temer, que já estava com problema. E vamos para eleições diretas e começamos tudo de novo. Tem uma coisa prática, né, João? Se a Dilma foi afastada por ilicitude no seu mandatário, o sucessor era o Temer e fazia parte da chapa, obrigatoriamente ele tinha que ter conhecimento do que está acontecendo. E o segredo dessa eleição direta, caso ela venha a ocorrer, tanto a presidente quanto o ano que vem para deputados, senadores e presidente também, ano que vem, né? Isso. Tem que haver um tipo de uma propaganda paralela com as propagandas eleitorais, falando o nome de todos esses que estão envolvidos, senador e deputado. Isso eu não tenho dúvida. Porque senão vai acontecer o seguinte, o brasileiro esquece. Nós esquecemos. E vamos votar nesse pessoal de novo. Então deveria ter isso. Vota no Zé, o Zé tá fora da lista. Não vota no Mané, porque o Mané tá na lista. Senão nós vamos esquecer. Eu sei que é ilegal, mas eu penso que deveria, todos os nomes indiciados, todos, deveriam ficar fora da participação eleitoral. Ou por decisão própria ou por decisão judicial. Não tem um tal de ficha limpa que proíbe isso? Até que ponto funciona a ficha limpa? A ficha limpa só funciona depois que foi transitado em julgado. Né? Se não foi julgado ainda... Se está investigando, se está sendo julgado... Ele não é considerado ficha suja. Ele não é culpado ainda. Isso para todo mundo, né? Não é só para o pessoal político. Para todo mundo. Para todo brasileiro. Todo brasileiro. Certo. Só que, a partir do momento que o nome foi levantado, que houve uma gravação, no caso aqui... Porque agora o que ele está contestando não é mais a gravação, é a edição da gravação. Quer dizer, então se houve uma reunião, se houve uma conversa, o que ele contesta, João, é a possibilidade de ter se editado a gravação. Você sabe que ontem eu estava assistindo o Jornal da Noite da Globo News e um dos analistas lá falou uma coisa. É um professor da USP, eu agora não me recordo o nome. Ele falou uma coisa muito interessante. Ele falou assim, que o que tem que ser levado em conta é a proximidade de um presidente da República, de um cara desse que é recebido na casa dele às 10. Você recebe alguém na sua casa às 10 horas da noite? Só se for da família em caso de doença. Às 10 horas da noite para tratar de um assunto desse. E é interessante que esse cara aí também já estava sendo... o nome dele já está na lista, já, né? Sim, já está sendo investigado, já. Inclusive, João, essa ida na casa já foi... tramada, articulada, né? Pela Polícia Federal para ele ir com o gravador e para gravar. Segundo as informações, a Polícia Federal sabia que ele ia lá para gravar. Isso eu achei que é uma coisa bacana. Porque eu vejo assim,
o processo de investigação, quando ele vem à tona antes, todo mundo se protege. Sem dúvida. E é o que estava acontecendo nos outros casos. Nesse caso, e outros casos que devem estar acontecendo já está tendo um trabalho feito pela Polícia Federal. Antes, né? Antes, quieto. Porque o trabalho de investigação, por isso chama investigação, né? Tem que ser tranquilo, não pode ficar fazendo alardes, né? alarde. Depois que você investigou, você tem os fatos, então você divulga. Então, eu vejo assim, ó, a parte boa, né? Nós estávamos aqui discutindo antes de começar o programa. A parte boa é a limpeza. Essa é a parte boa. Agora, a parte ruim é a transição. A transição... E os respingos dessa limpeza. Isso. E o nosso poder de aguentar isso daí por mais um tempo. Quando eu estou falando isso, eu penso, assim, a minha função, né, Paulinho? O coach, né? Você me colocou na berlinda hoje, mas o coach, se o Temer tivesse um bom coach, ele não teria feito nenhum desses erros, eu tenho certeza. Tenho certeza. Sabe por quê? O treinador, ele treina o seu atleta, ele treina o seu funcionário, ele treina o seu gestor para ter sucesso, mas um sucesso com responsabilidade. Um coach não vai passar uma missão, falar para você, você vai ter que receber esse cara aí, ali à noite, falando aí entre linhas, sabe, tratando de assuntos que, é um presidente da República. Ele tem, porque todos nós erramos, né, Paulinho? Sim. Não vamos aqui também nos vestirmos de santo aqui, porque não é isso que eu estou falando. Todos nós erramos. Mas, numa situação dessa, um presidente da República, ele tem que ser especial. Por isso que ele é o presidente. É um só, em uma nação. Se esse cara não for especial, o país tá roubado. Sem dúvida. Porque precisa ter um cara gabaritado para isso. Que nem né? eu me sinto sujo também. Não sei vocês, gostaria de saber a opinião de vocês. Nosso presidente fez isso, parece que... É porque lá fora existe uma coisa que existe conosco também. Generalizar. Isso é próprio do ser humano. Só porque o presidente de um país é um bandido, a gente acha que o país inteiro é. Só porque um médico não vale nada, a gente acha que todos os médicos não valem nada e assim por diante. Mas queira ou não, a gente acaba assumindo isso. Primeiro, porque tudo bem que nós não votamos nele. Não interessa, ele foi eleito e a grande maioria votou na chapa Dilma, consequentemente sabia que ele era vice. A gravação tem 33 minutos, Paulo? A gravação é isso que eu tava colocando sim, aqui. Tem 33, mas se você tiver no BOL, tem a parte de baixo que tem 2 minutos, que é o trecho que fala exatamente daquele diálogo, né? Tem que manter isso. Você tá no BOL ou não? Não, eu tô no UOL. UOL. Porque no mesmo lugar do trecho, né, tem aí um lugar, aí sim, por isso que eu falei que a gente tem que tomar cuidado com a edição, porque às vezes você tira um trecho de um contexto... muda tudo. E a pessoa diz o que não foi dito, né? Não, então, esse analista, Paulinho, só para concluir, esse analista, ele falou isso daí, ele falou um negócio muito interessante. Ele falou assim, gente, tem algumas coisas que o cidadão comum é permitido. Então o João, o Paulinho, o Reinaldo, é permitido a gente receber alguém na nossa casa e falar um monte de besteira lá, tal. Com certeza eu já fiz isso muitas vezes, eu não sei se vocês fizeram, mas eu já fiz. Então, isso é permitido. Agora, um cara nessa posição não é permitido. Porque ele é o ponto dessa pirâmide de uma nação. Então, ele começou a errar bem antes de tudo isso acontecer. Né? Só de pensar em sentar aqui para articular no sentido de proteger um, de bloquear o outro, de levar vantagem e tal. Esse é o tipo de situações que estão ocorrendo muito, está tendo recorrências muito no nosso país e que nós vamos precisar mudar, nós vamos precisar tirar isso da nossa vida, senão eu não acredito que a gente consiga sair desse atoleiro. Bom, é importante que a população saiba, e os nossos ouvintes aqui da Rádio Comunidade, que o Supremo Tribunal Federal autorizou a abertura de inquérito contra o presidente Michel Temer, ontem, portanto, dia 18. Isso significa, João, se o Supremo autorizou a investigação, porque existe evidências
claras da culpabilidade do Michel Temer nesse caso. Você tem um trechinho aí, Reinaldo? Pode subir. Coloquei o trechinho aqui, vamos lá. Peraí, deixa eu dar um play aqui pra começar bem do comecinho aqui, vamos lá. Estamos juntos aí, se o senhor precisar de mim, eu te ouvi um pouco, presidente. Como é que o senhor está nessa situação toda aí? Eduardo, não sei o que, já... O Eduardo resolveu me fustigar, não sei do que. Eu não sei, como é que está essa relação? Ele está esperando nada a ver com a defesa, jogou, indeferiu 21 perguntas dele, e não tem nada a ver com a defesa dele. Pois é. Era para me trutar. Eu não fiz nada. Eu queria falar assim, muito aqui dentro do possível, eu fiz o máximo que deu ali, zerei tudo, o que tinha de alguma pendência daqui para ali, zerou, tal. E ele foi firme em cima, ele já estava lá, veio, cobrou, tal. Pronto, acelerei o passo e tirei da frente. O companheiro dele que está aqui, né? O Pedel é que andava sempre ali, mas o Gedel também com esse negócio eu perdi o contato, porque ele virou investigado, agora eu não posso também, eu não posso encontrar ele. O negócio dos vazamentos, o telefone lá do Pardo com o Gedel, volta e meia citava alguma coisa meio tangenciando a nós, a não sei o quê. Eu estou lá me defendendo. Eu estou de bem com o Eduardo. Tem que manter isso. Todo mês também. Eu estou segurando as pontas, estou indo. Eu estou meio enrolado aqui, né? No processo, assim. Isso. É investigado. Eu não tenho ainda denúncia. Isso, não tenho denúncia. Aqui eu dei conta de um lado do juiz, dá uma segurada, do outro lado do juiz substituto, que é um cara que fica segurando os dois. Ou eu consegui botar dentro da força-tarefa, que também está me dando informação, lá que eu tô para dar conta de trocar o procurador que está atrás de mim. Se eu der conta, tem um lado bom e um lado ruim. O lado bom é que dá uma esfriada até o outro chegar e tal. O lado ruim é que se vem um cara com raiva, com não sei o quê. Agora o principal que está me investigando. Eu consegui encolar um no grupo. Isso. Eu nessa aí. Então tá meio assim, eles são de férias, até essa semana eu fiquei preocupado que saiu um burburinho de que iam trocar ele, não sei o quê, eu fico com medo. Eu tô me defendendo aí. Então os dois lá, tô mantendo tudo bem. Bom, é lógico que a gente está percebendo aí a gravação. Eu acredito, João, que deve ser esse celular que grava, né? No bolso do paletó temos interferências do Batista, né? A voz do Temer percebe-se que é dele um pouco mais baixa, mas pelo teor do bate-papo é notório que o Temer sabe de tudo que está acontecendo. Então, tem uma impressão também para mim que ele está segurando também o judiciário com grana. Eu tô segurando outro dá não sei o quê, outro vai trocar o procurador, a gente esfria um pouco. Eu entendi. É muito dinheiro. Temos um lá dentro. Agora, o que é bom ressaltar, que isso eu tenho que concordar com o João, que o que a Polícia Federal está fazendo é fantástico. Eu achei porque está fazendo a investigação, está usando, né, de uma maneira, inclusive a maleta com os 500 mil reais estava chipada. Eles sabiam exatamente aonde a mala estava, o dinheiro, quer dizer, eles conseguiram seguir a mala para onde foi, aonde entrou, cadê? Isso é fantástico. O Temer deve estar, assim, amando o Joesley num dia como o de hoje, né? Eu tenho a impressão bem, né? que Foi uma arapuca, né? Bem armada, né? Amando tanto que a justiça autorizou que a família Batista, todos, inclusive os familiares, fossem morar nos Estados Unidos por conta de ameaça de morte. Então eu quero fazer um questionamento em cima disso. Olha só, o Temer, a tendência, a postura mais correta, se ele quisesse realmente ajudar o país, como que ele fala que está querendo o tempo todo, seria se renunciar. Agora, esses caras que com certeza, quando voltar para o país, o que você acha que vai acontecer com um cara desse? Boa pergunta.
Eu queria a opinião de vocês, o que vocês acham? Eu acho que ele não volta pro país. Vocês já viram o que está acontecendo com os políticos nos aeroportos? Sem dúvida. Você já viu o que está acontecendo? Exatamente. Os caras estão indo para cima, porque ninguém aguenta mais. Então, o meu questionamento para vocês é o seguinte: esses caras, a hora que eles estiverem voltando, não vai ser tranquilo que nem foi do Eike Batista. Os caras vão pegar esses caras. Vai. Porque o brasileiro, ele tem esse negócio, ele é 880. É mesmo porque quando o Eike Batista voltou, ele voltou já para ir preso, né? Isso, ele já estava se apresentando. Se apresentando, talvez por essa razão. Agora, neste caso, inclusive, pela delação, eles não ficarão presos, não usarão tornozeleiras eletrônicas e estarão gozando de uma vida plena no outro país. E para pensar que a multa que eles vão pagar é irrisória. Perto do que desviou. Meu Deus do céu. Então, aí eu começo a achar assim, onde nós estamos? Aí é o lance, a gente chama que é o samba de crioulo doido, né? Porque o cara que é bom, ele não tem vantagem nenhuma. Eu tava comentando com o meu Rodrigo esses dias. Falei, Rô, a gente paga tudo certinho, no dia certinho e tal. Qual que é o desconto que a gente tá tendo? Nenhum. Aí o cara fala, não, vou deixar isso aí pra pagar no final do ano, porque no final do ano eles dão um desconto. Isso. Além de não pagar o valor, ainda tem desconto, isenção de multas de juros, e se pagar num determinado dia, ainda tem desconto. É bem o critério que estão fazendo com esses caras na delação. Na minha visão, é lógico, eu não sou nenhum jurista, eu não sou nenhum expert nisso. Mas, pô, eu de fora aqui falo assim, ó, eu acho assim, ó, tá bom, você vai ter algum benefício, mas esse benefício não vai ser tão benefício assim não, meu. Porque você errou, eles também erraram pra caramba. Agora vai pagar uma porcentagemzinha desse tamanho? Eu fico aqui pensando. Bom, a gente precisa pro intervalo, e eu acho que só para efeito de reflexão, quem não leu, eu acho que seria interessante ler a carta aberta que o deputado federal, o Francisco Everaldo, o Tiririca, escreveu, postou, porque, João, talvez seja mais ou menos aquilo que nós gostaríamos que as coisas acontecessem no país. Ele relata um fato que todo mundo sabe, que ele é palhaço, ele nasceu, cresceu e viveu a sua vida em circo, e teve um espetáculo que a bilheteria deu R$35. E eles eram em 41 profissionais. Não daria nem R$1 para cada integrante do grupo que foi se apresentar no circo. E tinha uma trapezista que precisava de um remédio de alto custo, que na época custava quase R$50. Eles resolveram ninguém pegar o cachê, mesmo porque ia ser irrisório, e comprar o remédio, e o farmacêutico ainda deu um prazo para eles pagarem o restante, honraram a dívida, pagaram. E ele fez essa menção. Quer dizer, hoje os deputados, os políticos, eles entram pensando no dinheiro do povo para ter uma vida boa e para a sua família. Em hipótese alguma, algum desses políticos pensa no povo. Então acho que é interessante as pessoas refletirem, e talvez até como sugestão até que surgiu esses dias num grupo. Vamos deixar sem presidente, criar um grupo no WhatsApp e nós mesmos reger o nosso país. Talvez seja uma solução, João. Olha, acho que pelo menos o custo seria menor e a velocidade das ações seriam muito maiores. 12:47, voltamos com Coach em Ação, hoje batendo um papo, né? Dialogando aqui sobre os últimos acontecimentos do Brasil, sobre as delações premiadas, as controvérsias, né? Tem gente que acha que o Temer fez é imoral, o outro acha que foi maracutaia mesmo, enfim, vocês acham o quê? Foi imoral, foi maracutaia, estava tudo premeditado, deveria ter prendido o Temer já logo de cara? Como é que vocês acham isso? Eu estava comentando aqui com vocês que eu acho que pela primeira vez o processo de investigação está agindo certo. Investigação é um negócio que não precisa ficar contando aos 7 cantos, não. É investigar, saber quem está certo, quem está errado, porque quem não deve, não tem que ter preocupação. Vamos fugir um pouco da questão em si e comentar um outro caso que eu acho que é interessante também. Vamos lá. O pessoal acha ruim e diz que é contra a lei você colocar um detector de velocidade
escondido para poder multar as pessoas. Aham. Certo? É proibido isso. Mas é uma fiscalização aquilo lá. Funciona como uma fiscalização, né? Se o cara estiver fazendo certo... Como qualquer outra fiscalização, ela não avisa que vai chegar no seu estabelecimento comercial, por exemplo. Ela simplesmente chega e fiscaliza. Se tiver errado, tá multado e acabou. Acabou. Já o tal de marronzinho, que é chamado também, né? As pessoas acham que deve ser avisado. Ó, a 30 metros, 50 metros tem radar. Então o que vai acontecer? Mudando um pouco o assunto, tá? Estou focando. Entendi. A pessoa simplesmente sabe, ali ela vai andar direitinho, fora dali ela vai pisar fundo, onde vai matar muita gente inocente. Então, só para ter uma ideia disso que você estava falando de investigação. Investigação realmente tem que ser uma coisa bem feita, escondidinha, bem planejadinha, para realmente pegar o gaiato e levantar a verdade. Levantar a verdade. Você entendeu? Eu estava falando aqui pro Paulinho, nós estávamos discutindo aqui enquanto estava no nosso comercial, a respeito do momento. Então, eu estou me imaginando agora ou um deputado ou um senador. Isso. Então, não faça isso. Se eu fosse um cara desse hoje, sabe o que eu faria, Reinaldo? Eu faria o seguinte, eu pegava uma bandeira do Brasil, punha no bolso do paletó, subiria lá na tribuna e falaria assim, ó, tem uma proposta para fazer para todos vocês. Que nós deixássemos de lado as nossas bandeiras partidárias, e aí eu tirava a bandeira do Brasil do paletó e ia falar assim, ó, e vamos assumir essa bandeira aqui, todos os bons. Que tem bastante, e vamos né? Que tem bastante. Com certeza tem. E vamos resolver o problema do país, porque é um momento, ele é muito favorável a isso, porque você já mostrou toda a porcaria que existe. Então agora, olha só que oportunidade, se nós tivéssemos boas lideranças, é o grande momento de fazer a grande virada. Você concorda comigo, Paulinho? Sem dúvida. Muito bem, fui atender ali que o pessoal tá querendo participar, né, que legal, interagir, isso é legal. Mas por esse sistema agora eu não consigo também colocar, mas eles são pessoas opinando, concordando, inclusive parabenizando aqui pela atitude da gente estar trazendo para nossa realidade pertinho da gente, porque eles ouvem muito pelas grandes redes, né? Isso, mas lógico que nós não podemos também nos ficar omissos diante de tanta situação. Não, mexe com a gente. Mexe com a gente, e eu acho que nós estamos até comentando aqui fora do ar sobre a preparação, de estarmos ou não preparados para uma eleição direta. Estamos lembrando historicamente, o Reinaldo até lembrou, todas as conquistas, infelizmente, houve derramamento de sangue, infelizmente houve. Mas, tragédias, né? Exatamente, aí eu penso, eu não sei, você já deve ter ouvido isso, acho que o Reinaldo também, principalmente dos nossos pais, da minha mãe principalmente, quando a água bater na bunda, você aprende a nadar. Mas, infelizmente, está chegando nessa situação, né? As eleições indiretas é um perigo, como a gente estava comentando, né, João? Porque qualquer cidadão brasileiro acima de 35 anos de idade, mesmo sem filiação partidária, pode pleitear, se candidatar. Eu acho um pouco provável que isso aconteça e que os que estão no poder... Com esse desemprego, 14 milhões de desempregados, vai ter candidato lá... Mas não vai mudar em nada, né? Não vai mudar em nada porque os senadores, os deputados não vão escolher o... Tem que ter uma estrutura... Exato. Política por trás, né? Por outro lado, as eleições diretas, como nós estávamos comentando, eu não sei se o brasileiro está maduramente pronto para saber escolher. Mas acredito, João, que talvez seja a única solução mais democrática que exista. E nós, brasileiros, temos que aprender, por isso que eu conclamo a população a ouvir as rádios comunitárias de suas respectivas cidades, porque em todas elas, eu sei, aqui tem, em Pirassununga tem, pessoas da cidade que vão discutir e trazer o tema para a nossa realidade. O que não pode é a gente ficar omisso. Porque o que acontece? Eu já escutei muita... vai falar isso aí de novo, vou desligar a televisão. Não vou prestar atenção, não vou escutar, não vou ler. Gente, você tem que ouvir tudo. Inclusive, se chegar aí à conclusão, houve edição, não houve edição. Vamos hipoteticamente, João, imaginar que houve edição.
Não pode. Não porque um presidente da República não podia fazer o que ele fez. Ser conivente. Agora nós não estamos discutindo se é crime ou se não é crime. É o que o comentarista da Globo comentou. Eu achei fantástico. Já não tem nem que discutir. Não tem nem que receber um cara desse daí. Mas é um empresário. Tá bom, faz uma reunião de trabalho. Onde está todo mundo presente. É uma reunião de trabalho. Vamos falar de negócio? Vamos falar de negócio? Vamos fazer uma reunião de trabalho. Não é 10 horas da noite na minha casa. E outra entrando sem se informar a sua entrada. Eu acho que tudo sem ser autorizado. Então a coisa ficou. Isso significa só uma coisa: rabo preso. Se eu tenho um rabo preso com algum de vocês dois, agora, e a coisa feia e a coisa grande, eu atendo vocês dois na minha casa em qualquer hora do dia. Isso. Até me acordar de madrugada. O João tá aí. Se eu tiver o rabo preso com você, eu vou te atender na hora. Não vou nem xingar. PQP, uma hora dessa você veio aqui, não vou falar nada disso. Ô, João, entra, faz favor, quer um café? Né? Faz que nem a dona Florinda, entra, vamos tomar um café, não é verdade? Mas se tem o rabo preso, cara, você vai atender. Reinaldo, é isso que eu queria assim, deixar bem claro a minha opinião nesse sentido. Eu acho assim, cabe pro João, cabe pro Paulinho, cabe pro Zezinho, pro Pedro, sei lá, a pessoa que não é uma pessoa pública, não é uma pessoa tão importante, a pessoa mais importante do nosso país, quem é? É o presidente da República. Aí o cara vai fazer, ele não pode fazer isso. Ele já sai perdendo aí de pelo menos um 7-0. Sim. Um 7-0. Lógico. Não faz lembrar isso também, pelo amor de Deus. Mas é bem isso daí. Pô, dá licença. Um cara desse daí tem que falar, não, você não vou receber. Você quer falar de negócio? Eu falo com negócio. Amanhã eu te recebo lá no palácio, tal horário, tal, dentro da minha agenda. Acabou. Sem dúvida. Acabou. Então, eu vejo assim, o Brasil precisa se unir agora. As pessoas boas, se tem, eles vivem falando que tem gente boa lá dentro. Não vai, eu já escutei vários falando, não, tem gente boa, né? Tem, claro que tem. Então agora é a hora de deixar o partido de lado, se unir. Mas é justamente isso que nós brasileiros deixamos que aconteça. Presta atenção, quase todos os nossos segmentos da nossa sociedade é sempre aquela meia dúzia que toma conta. Por exemplo, na cidade aquela meia dúzia de bandido que toma conta, no nosso estado é meia dúzia de bandido que toma conta, e no nosso país é aquela meia dúzia de bandido que toma conta. Digo isso por quê? Porque a maioria ainda é do bem. A maioria é do bem. Lá no morro é meia dúzia de traficante que manda. A população, é boa, né? A população lá, a maioria é gente boa. Pegando a nossa favelinha da FEPASA, conhecido como Anésia 2, maioria lá é gente boa. Tem traficante lá? Claro que tem. Tem traficante no Cristo? Claro que tem. Só que a maioria é gente boa. Não é a população inteira. Mas é a meia dúzia que manda sempre. E isso acontece na nossa política. Meia dúzia de bandidos. Meia dúzia é força de expressão, tá? Meia dúzia que manda, e aí o bem. O bem fica quietinho, o bem tem que parecer mais, né? Exatamente. Parece que eles têm mais coragem, né? Eu coloquei uma frase hoje no Face. Pode ser, não, temos que mudar. Eu coloquei uma frase no Face hoje que diz o seguinte: o mal não vence o mal, só o bem consegue fazê-lo. E esse bem somos nós. Nós é que temos que arregaçar as mangas e fazer o bem prevalecer sobre o mal, porque o bem, graças a Deus, ainda é maioria nesse país. Eu tenho que usar essa colocação que o João fez e fazer uma ligação. Eu tô usando o Tiririca porque é uma personalidade nacionalmente conhecida. Não, e outra, e que tem tudo a ver com um momento agora, qualquer um pode se candidatar e pode aparecer um novo Tiririca aí. Pode. Sendo presidente da República. Pode, e talvez até sem preparo, mas... Quando eu odilo. E ele disse exatamente isso, né, que a gente estava comentando, que o João falou de união, esquecer as bandeiras partidárias. E ele falou, olha, tem palavras do deputado federal Francisco Everaldo Tiririca, tem ladrão na esquerda e na direita. O que está faltando para os políticos é decência. Então, se houver decência, esqueça as bandeiras partidárias e vamos trabalhar pelo Brasil. Foi exatamente o que você disse. Eu acredito nisso. Se eu tivesse essa força, né? Eu até brinquei aqui, o Reinaldo falou, não, louco. Então, mas se eu tivesse essa força, ou se eu fosse um senador ou um deputado, com certeza seria a minha atitude
no momento seguinte de saber de todos os detalhes, é lógico, porque quando a gente está inserido num contexto desse, a gente não pode sair falando aí antes de saber exatamente tudo que está acontecendo, né? Mas normalmente esses deputados, esses senadores, eles têm uma equipe que custa muito caro, por sinal, e atrás deles que buscam todas as informações tal para eles poderem ser nossos representantes. Postaram agora no Face aqui uma cobra engolindo a outra, dizendo, ó, os políticos brasileiros hoje em dia, ou seja, cobra comendo cobra. É isso mesmo, perfeito, é uma analogia correta. Então eu vejo, Paulinho, assim, ó, a gente fala da nossa profissão, né, do treinador, né, eu me lembro quando garoto ainda, e a gente fazia parte de um time de futebol do sul de Minúcia, que a nossa treinadora era a dona Ruth, né? E aí eu me lembro que ela tinha algumas regras para você fazer parte do time dela, que era um time vencedor, né? E a primeira coisa que ela falava assim: como que tá o seu relacionamento com a sua mãe e com o seu pai? Tinha nada a ver com o futebol ali, né? Não, aparentemente, né? Primeira coisa que ela fazia a pergunta. Aí alguns sabiam responder, outros ficavam meio assim. Ela, com a experiência dela, ela já sabia, né, o que estava acontecendo. Aí depois, como que vocês estão com as notas? Ela ia falando uma série de situações que são valores e que depois no final ela falava assim: agora você está apto a fazer parte do meu time. Ou não. E o porquê que não? Que é isso que é legal. Por que você não está apto? Por causa disso. Então no Brasil está faltando isso. Esses caras vão, compram as pessoas, tem impérios por trás deles, porque não cai. O cara tá na cadeia. O Cunha tá na cadeia e recebeu uma propina de 5 milhões na cadeia. Que absurdo é esse? Então, olha só o ponto que nós chegamos. O cara não tá nem aí que ele tá na cadeia, porque ele sabe que ele vai ficar um tempo lá, daqui a pouco ele sai com tornozeleiro ou sem, sei lá, e vai viver nas mansões. Uma mansão desses caras aí, o cara não precisa sair nem dentro da casa dele mesmo. Tem tudo, né? Tem tudo e mais o que ele quiser. Então, o Brasil tá na hora de pensar no todo. Tá na hora de os bons, como o Reinaldo falou, se unir e, como nós estávamos discutindo aqui, deixar os partidos de lado e pensar no amanhã como um grupo de pessoas boas se unindo e tendo cada vez mais força dentro da sociedade para que a gente consiga melhorar o nosso lugar de vida. E a raiz de tudo isso, na minha opinião, é uma palavrinha chamada impunidade. Não tem punição à altura aqui no Brasil desses canalhas. Não tem outro nome pra eles, né? Porque eles sabem, tá, o preso hoje, daqui 5, 6 anos tá na rua. A famosa progressiva. Não é no Japão, que foi aprovada agora, a lei de corrupção? Político corrupto, a pena é morte. Não que eu defenda a pena de morte no... Quer dizer, nós acabaríamos com boa parte do Senado e do Congresso Nacional. Eu sou a favor da prisão perpétua com trabalho. Trabalhou, comeu. Não trabalhou, não come. Só recebe a ração diária para sua sobrevivência. O dia que for aprovada essa lei que o Paulinho falou, vou montar uma funerária, porque eu vou ficar rico. Olha o coach pensando em negócio. Olha o coach pensando em negócio, tá certo. Eu não sou favorável nem à pena de morte, nem à prisão perpétua. No meu modo de entender, primeiro porque seria um prejuízo medonho, mesmo o cara trabalhando para se manter, né? Mesmo porque os almofadinhos não sabem nem trabalhar. Vai ser difícil conseguir ter a manutenção. O que deveria, João, é exatamente isso que nós estamos falando aqui agora há pouco. As empresas que foram aí deflagradas agora nessas ilicitudes todas, quer dizer, o cara vai pagar uma multa infinitamente inferior ao dinheiro que eles roubaram. O que tinha que fazer é arrancar tudo que os caras têm, tudo, né? E deixar eles lá com a... Mas quem foi que fez essa lei? Os meninos que estão lá, então, né? É bandido fazendo lei para bandido. Tá na hora de mudar. Esses dias o cara perguntou para mim assim, mas o professor, né? Tem um amigo meu que chama eu de professor. Falou, professor, o que o senhor faria?
Eu falei, se eu tivesse o poder na mão, eu tirava tudo isso daí, porque eles já provaram que eles foram sacana com a sociedade. Tirava tudo deles, montava um barraquinho lá na favela, mas bacana. Melhor barraco. Põe os caras para morar lá na favela. Quanto tempo esses caras iam durar numa favela morando? Com essa crise toda, 3 horas. Aí. É isso daí. Iam ser degolados lá. O cara entender o que ele está proporcionando para a sociedade, porque ele é um causador. Porque na favela eles bateriam de frente com os traficantes. Peraí, esse território é meu, cara. Ele pagava ele. Bandido aqui, só eu. Não vem mais bandido aqui, não. Eu matava então, eu penso assim, ó. Tem algumas coisas realmente. O Reinaldo falou uma coisa aí, que tem algumas coisas que tem. Muitas vezes a tragédia tem que acontecer, né? Para que as pessoas se sensibilizem e mudem a sua maneira de encarar os fatos, a sua maneira de agir, né? Nós tivemos exemplo aí com o caso da Chapecoense, né? Exatamente. E mostrou claramente que isso que ele falou é uma verdade. E tem outros tantos aí, né? Mas o que nós estamos tentando passar para o nosso ouvinte aqui, e também estamos desabafando um pouco, vocês desculpem, de vez em quando a gente até se empolga um pouco aqui, mas é que é revoltante, sabe por quê? Porque faz 3 anos que eu estou tentando gerar negócio, gerar emprego, recolocar pessoas, ajudar com que as empresas que a gente dá consultoria tenham sucesso, e a pressão que está vindo do mercado em cima das pequenas e médias empresas, que são as ferramentas que tocam esse país, ela é muito grande. Aí vem um cara que teve lá bilhões subsidiado pelo BNDES para pagar juros de papai, que nem foi falado na televisão ontem. E eu já tenho minha empresa desde 2009 e nunca tive um incentivo de chegar no banco e falar assim, eu posso fazer um empréstimo e deixar, pelo menos você dar uma carência aí de 6 meses ou 1 ano. Não tem isso daí para pequena e média empresa. Aí você vai ver uma JBS com todo esse aparato, com toda essa condição. O que está acontecendo? Por que eles são melhores do que nós? Né? A gente vê aqui a nossa rádio comunidade, quanta coisa bacana que passa para a sociedade, está precisando de uma série de coisas, e a gente não tem um subsídio. A gente não tem um apoio. Então falta isso, falta essa consciência, e nós precisamos nos unir. Os bons precisam unir forças para que a gente consiga colocar o país no trilho. Olha, eu vou só dar um exemplo de coisas boas e colocar o país no trilho. É lógico, numa dimensão até muito pequena, mas está acontecendo. Começou ontem a 11ª edição do Festival Zé Carreiro, inclusive com transmissão pela Rádio Comunidade. Logo mais, logo após a Voz do Brasil, a gente transmite, amanhã e domingo o dia todo, a transmissão. Um fato, João, que está acontecendo bem dentro disso que a gente está falando. A praça de alimentação está sendo explorada pelas entidades filantrópicas da cidade, né? As igrejas. Muito bom. Tem as entidades que cuidam de animais. Tem várias entidades, cada uma dentro de um espaço físico, um fazendo um frango assado, a APAI tem, inclusive tem um cardápio aí, vai ser bom, hein, o almoço da APAI, que vai ser ali no espaço. Olha só, falar essas coisas uma hora dessa covardia, é só pra gente falar, é uma coisa contra pequena. Filé e calabresa cebolada. Ai, meu Deus. Seleta de legumes, feijão gordo. Nossa Senhora. Arroz, farofa e saladas. Isso. Olha. No domingo. O pessoal vai lá, participa. Peraí, deixa eu limpar a boca aqui que eu tô babando aqui. Boa música, né? Vai curtir com a família, vai se unir e vai poder proporcionar. É igual para todos, né? Exatamente. Funciona, né? Funciona. E vai poder proproporcionar uma pequena receita para a entidade que é para manutenção, né? No caso aí da APAI? É APAI ou Solar? APAI, né? Solar. Eu falei APAI, mas o APAI também tem lá o seu espaço. Isso, a Solar. Então o Solar, pros velhinhos, né? Pros nossos jovens de onda. Então é bacana isso. É isso que a gente está falando. Se em pequenas ações nós formos capazes, porque você deve ter ouvido da sua mãe isso também,
quem o é na pequena também o será nas grandes. Ah, sim, várias vezes. Então, se a gente conseguir, nas pequenas ações, demonstrar esse espírito de partilha, de unidão, de união e de participação, com certeza, na hora de escolher aquele que vai governar o nosso país, nós teremos essa habilidade também. É isso daí. Defendo direto já. A minha reflexão de hoje fica no sentido de se praticar política. Praticar política, o que é? É entender a necessidade do povo. E não entender a necessidade de alguns. Ou a necessidade só do meu bolso. Então, sabe, é aquele lance da ilha que eu falei no início do programa. Se você se ilhar por pessoas que estão felizes, boas, contentes, com saúde, a sua felicidade será maior. Se for ao contrário, você vai se tornar uma pessoa infeliz. Muito obrigado a todos e estamos chegando já, né? Chegamos no nosso final, né? Chegamos? Passamos 12. Nossa, 10 minutos. Obrigado, Paulinho. Por isso que eu obrigado. tô com fome, poxa. Grande abraço.